vitoriosa, muitos prêmios na carreira. Ele que estará participando em agosto da Feira Curitiba Beauty Hair e vem nos contar daqui a pouquinho pelas novidades para o mundo das noivas e para o universo da beleza. Antes, porém, nós vamos conversar com a médica, vereadora e agora escritora, a doutora Maria Letícia Fagundes, que veio aqui hoje nos contar do lançamento desse livro, que está aqui nas minhas mãos, denominado Dúvidas Femininas segundo o século XXI, né? E o tempo passa e as mulheres continuam ainda vítimas de várias circunstâncias. Tudo bem, doutora? Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Como é que estão as mulheres no cenário brasileiro aí? Segundo essa visão sua, a mulher ainda é vítima do sistema? Muito espaço a conquistar. Ainda ganhamos menos que os homens exercendo os mesmos cargos. Então, muitas conquistas ainda precisamos fazer, embora a caminhada já esteja sendo consolidada nesse nosso século, né? Mas a história é muito antiga, dos movimentos sociais, etc. As mulheres conquistaram nos últimos anos seu espaço, né? Várias profissões que alguns anos atrás era somente ao público masculino, hoje as mulheres se empoderaram, literalmente, como diz as músicas, né? Se empoderaram em vários cargos, inclusive muitos cargos de chefia, de direção. Isso é uma vitória, né? Isso é uma grande vitória, mas ainda não chegamos no equilíbrio, né? O equilíbrio seria um número igual de mulheres e homens ocupando os mesmos cargos, o mesmo espaço. No século passado foi o movimento social que trouxe a mulher para a pauta, né? E agora esse é o empoderamento. Você tem bem razão quando diz isso, que as mulheres precisam se empoderar, mas ainda estamos muito aquém em muitos temas. Por exemplo, na política. A mulher ainda não ocupa um espaço igual aos homens. Somos a minoria em todas as câmaras legislativas do país. E isso traz uma grande preocupação, né? Que os temas da mulher têm que ser debatidos também com mulheres. Na sua opinião, doutora Maria Letícia, a participação, já que você tocou no âmbito da política, e muito se fala, alguns partidos dizem, nós temos que cumprir, inclusive, as cotas, né? Devemos ter, no mínimo, tantas mulheres representando. Isso iria impactar se realmente o número de mulheres na política representativa fosse maior? Isso impactaria em que sentido? Olha, vou te dizer de pronto, hoje a gente vê a feminização de muitas profissões, como você mesmo colocou aqui. A medicina é um exemplo disso. Nós temos muito mais mulheres hoje estudando medicina que homens. Nas salas de aula a gente percebe isso. Na questão política, sem dúvida, a mulher tem que ser ouvida. E em algumas questões, porque você sabe que os temas são debatidos em comissões. Perfeito. Muitas comissões não têm mulheres. Então, por exemplo, uma PEC recentemente, a 181, que trata de uma questão da mulher, que é o direito de lei penal, a interrupção da gestação, quando ela sofre estupro, esta comissão não tem mulheres. Por falta de representatividade, não se ouve, teoricamente, o clamor, a vontade da mulher. Então, o ideal seria a representatividade. Isso, o ideal é que a gente mesclasse, né? Tá, mas isso independe, eu vou sair um pouco desse âmbito da representatividade, que é muito importante, mas falava-se um tempo atrás, a mulher é importante porque a mulher tem uma visão mais humana da coisa, mais mãe, daquele jeito mãe de ser, que tem um cuidado maior com a coisa pública. Isso é fato ou é algo ainda questionável, tangendo nesse aspecto? E eu vou lhe dizer por quê, doutora, porque a gente aponta e atira. Alguns anos atrás, nós tivemos sempre presidentes homens. E colocou-se nas mãos de uma mulher um país. E encheu-se esse país de esperança. Agora nós temos uma mãe. E essa mãe quase matou todos os seus filhos de fome. Você não acaba meio que desmistificando essa pegada de... Tá vendo? Essa história de homens e mulheres somente nesse viés. Leva por terra essa ideia de, se fosse uma mulher, tinha uma visão mais holística, mais emblemática, mais cuidadora da nação? Não, eu te digo, quando você lê o meu percepção clara de que eu penso diferente disso.
Eu acho que homens e mulheres enxergam da mesma forma. A diferença é a falta de oportunidade das mulheres manifestarem as suas opiniões. Ok. Mas o olhar é igual. Eu vejo homens, por exemplo, muito mais femininos, não na questão de gênero, mas muito mais cuidadores, preocupados muitas vezes com questões ligadas à família, que a mulher. Então, hoje eu vejo mulheres que querem trabalhar e alguns homens que querem mais cuidar das suas famílias, seus filhos em casa. Então, eu vou concordar com você, doutora. Eu acho que homens e mulheres são muito iguais. Isso, né? Também acho. São muito iguais. Esse negócio de, é homem, é mulher. Não. Isso. A diferença é só do gênero, mas nós somos muito iguais nas nossas necessidades. Isso. Por isso a mulher, na minha opinião, é importante ela representar, porque só a mulher sabe o que ela precisa. Do que o seu marido precisa, do que o seu filho precisa, né? Do que as suas amigas precisam. Aí ela leva a força da mulher, dos seus anseios, como a representante da classe. Mas lá, na linha de frente, somos todos iguais. Exatamente, por isso que precisamos equilibrar isso, né? Perfeito. Vamos equilibrar, então. Vamos votar nas mulheres. Vamos lá. Como é que você entrou na política? Eu entrei quando presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Fui presidente por 2 vezes. A tua formação primeira é médica, ginecologista. Isso mesmo. Sou especializada em Atua na ginecologia. área da Atuo ginecologia? no meu consultório, eu atendo ainda pela manhã, faço a parte clínica. Sem dúvida. Aí você passou no concurso público para médica legista. Legista. E sou médica legista há 24 anos. Olha, doutora. Longa carreira, do Estado. E aí, dentro dessa profissão, dirigente da associação. Fui presidente da Associação dos Legistas do Paraná. Lá você tomou o gosto em... A gente viu claramente a percepção de que o caminho político é uma ferramenta para a gente encontrar as soluções. Então, a gente manifestava como presidente da associação a questão de classe dos médicos. Além dos médicos, comecei a representar os funcionários, os servidores também do Instituto, e isso começou a trazer resultados. Então, a política começa aí, né? Dá voz a um grupo de pessoas. Exatamente, é um segmento. Que, de certa forma, oportuniza você poder fazer a política representativa. Exatamente. Esse é o teu primeiro mandato. Meu primeiro mandato. Como é que Meu primeiro livro também. Como é que você está se sentindo nesse teu primeiro mandato? Eu estou feliz, eu acho que a gente tem conseguido caminhar e progredir muito em temas que eu levei para a Câmara, que são os temas da mulher. Por exemplo, eu tratei muito do assédio em vias públicas contra mulheres, que é uma coisa muito preocupante. Na minha opinião, o assédio em via pública antecede o estupro, e isso é muito preocupante. As mulheres ainda têm que ter um entendimento de que isso é uma coisa que elas devem ser protegidas, e o sistema público tem que abraçar essa causa, né? Proteger nossas mulheres, nossas crianças, nossas meninas e meninos também. Nos últimos meses ou anos aí, episódios recorrentes, principalmente dentro de transporte público, onde mulheres foram atacadas. Se fosse uma filha minha, eu acho que, com perdão da palavra, eu matava o cara. É terrível, né? Porque uma coisa, é a sua filha, é a sua mulher, é a sua mãe, você coloca no lugar dela. Exatamente. Eu acho que isso é abominável, né? E todos temos mãe, amiga, irmã, namorada, não é isso? Então todos têm uma mulher circulando na vida. Na tua opinião, doutora, você que é mulher, médica legista, ginecologista, já deve ter ouvido muitas mulheres, e agora como vereadora, o que falta para... Não digo diminuir, porque o ser humano precisa morrer e voltar várias vezes para se depurar, né? Mas em tempo ainda, o que é possível fazer? O que seria possível o poder público fazer para coibir essas vontades intrínsecas, malévolas de alguns elementos? Vai ser um longo trabalho. É uma trabalho. doença, né? Isso aí, o cara que ataca uma mulher... ele tem um DNA doente, né? Isso tem que ser combatido de várias formas. Não adianta só punição. Punir já se mostrou ineficiente. Não adianta só eu condenar, prender, etc. Eu tenho que educar. Você viu, acho que foi em São Paulo, onde o cara fez isso dentro do ônibus, acho que ejaculou numa mulher, foi preso. Isso acontece em Curitiba. Soltaram. E o que ele fez no dia seguinte? De novo, doutor? Delinquiu de novo. Então, essa repressão assim não é a forma. Não é a única forma. Não é a única. Mas eu preciso, então, de policiamento preventivo para evitar isso. E eu preciso educar. E eu preciso dar emprego para essas pessoas, eu preciso dar escola para essas pessoas. Então, é um conjunto de medidas que vai diminuir a criminalidade.
com certeza. Quando as pessoas não têm emprego, quando elas veem na única maneira de resolver as suas questões a violência, elas vão para isso. Como é que você, vereadora, vê essa questão? Vamos sair do âmbito só da questão da mulher, mas da violência. Você é curitibana? Praticamente. Eu vivi a minha vida inteira aqui. Bom, então curitibanos que somos, sabemos que Curitiba não é mais o país Alice no País das Maravilhas, onde a gente dizia, nossa, Curitiba é uma maravilha. Hoje é uma cidade violenta. O que, na tua opinião, como vereadora, teria de ser feito em Curitiba? Porque hoje morre gente, se nós estivermos conversando aqui, está morrendo gente aqui, né? Na luz do dia, por assaltos, gente sendo esfaqueada, dentro dos coletivos. E a gente vê muitas estatísticas, não, mas veja, diminuiu. Ah, mas diminuiu. A gente não sente isso, né? Cadê a nossa cidade boa, doutora? Então, é preocupante mesmo. A violência aumenta em todo o país, mas Curitiba é uma cidade extremamente violenta também. Eu sempre digo isso na Câmara Municipal de Curitiba. A gente tem monitorado a cidade toda. Então, por exemplo, a gente sabe que existem alguns bairros que são mais comprometidos com essa questão da violência. Por exemplo, a SIC e o Tatuquara são 2 bairros que efetivamente a gente tem que ter o cuidado de aumentar o policiamento e trazer para as ruas um olhar mais preventivo. Mas essa questão que você tocou nesses 2 bairros, até eu incluiria outros, Nossa Senhora da Luz, a antiga Vila Pinto, que são alguns bolsões onde muitas vezes existe a disputa por área, né? Aquelas mortes lá, na minha leiga opinião, são mortes por território, por cobrança de dívidas de tráfico de droga. Não que lá só haja isso, tem pessoas maravilhosas que lá moram, mas lá nessas áreas que você citou, em outras de Curitiba, ainda existe muito disso. Mas, por exemplo, a Vila Pinto, a antiga Vila Pinto, não é tão violenta quanto a região do Tatuquara e do SIC. As estatísticas têm mostrado isso. Porque ela já está urbanizada, já tem um policiamento mais frequente lá. Então, é muito claro que a gente precisa do policiamento preventivo. Mas eu digo, não nessa questão, eu digo o seguinte. Há 2 semanas atrás, um menino, estudante universitário, foi esfaqueado no centro da cidade, à luz do dia, por um celular. Assim. Menino, 21 anos, tiraram a vida dele. Cadê o policiamento extensivo? Cadê a Guarda Municipal? Que, aliás, agora, nesse momento, está multando o seu carro, a Guarda Municipal. Porque o prefeito, Rafael Greca, dá esse recado para ele, viu, vereadora? Pode deixar. Rafael Greca pisou na bola, viu? Colocou a Guarda Municipal para multar. Então, enquanto o nosso carro está sendo multado, a Guarda Municipal, que poderia ser melhor utilizada também no policiamento ostensivo e repressivo, que eles têm porte de arma, estão multando os carros. Na minha ver, como cidadão, isso é para encher os cofres públicos. E aquele menino que morreu? Vereadora, faça alguma coisa. Te digo que eu queria também a Guarda Municipal em todas as escolas de Curitiba. Te digo aqui, já disse para o prefeito Rafael Greca que o meu desejo é que a gente tivesse policiamento em todas as escolas. Nas portas das escolas, reprimindo o tráfico de drogas. Te digo isso. A violência é preocupante mesmo. Vereadora. Vamos enfrentar isso. Faça alguma coisa. Mas estou fazendo, estou trabalhando fortemente na Câmara Municipal. Tem que brigar, viu, vereador? Porque, queira ou não, os políticos são os representantes. Porque se eu for lá gritar, eu, Mário César, for gritar lá como cidadão, lá na Praça Tiradentes, ninguém vai me ouvir. Vão dizer, pô, coitado, tá bêbado. Né? Então, quando nós elegemos os nossos representantes, é para eles brigar por essas causas que são iminentes, né? E não por nome de logradouro. Doutora, ninguém está preocupado se uma praça vai se chamar Praça Joaquina ou Queribina. Nós queremos saúde, educação e saúde. E Curitiba está pífia nisso. Vereadora, faça alguma coisa que você é nova, né? E tem tudo para deslanchar.
Não, vou fazer. Brigue lá. E convido você a acompanhar meu mandato, porque a gente já tem muito comprometimento com a questão da saúde e da segurança. Eu só convidei essa moça aqui, porque a gente só convida a gente do bem. Se fosse um vereador, um político já contaminado pelo sistema, a gente nem convida, porque o cara vem com uma retórica chata, né? Aquele que vem papagaiando e fazendo promessas. Então, aí eu estou aqui pedindo, vereadora, faça alguma coisa pela nossa cidade, porque tem gente morrendo. Vereadora, fala do seu livro. Esse livro é um livro construído há muitos anos. Eu era colunista de um jornal em Curitiba. Olha que legal, hein? E fui, ao longo dos anos, compilando uma série de textos escritos no jornal. Esses são alguns textos que eu trago nessa minha primeira edição. A gente tem até a intenção de continuar uma segunda publicação que fará uma complementação. Mas são textos que tratam da saúde da mulher de uma maneira leve, assim, traz para o debate temas interessantes como questões sexuais, HPV, que é uma preocupação na saúde da mulher, questões de sexualidade, e falo, evidentemente, na questão política da mulher também, não podia ficar de fora isso. É interessante, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o HPV, é uma medida preventiva, e prevenção custa mais barato para o Estado, não é? Com certeza, você está certíssimo, é isso mesmo. Porque depois que uma mulher ou homem também adoece devido ao vírus, quanto isso não custa para os cofres Caríssimo. públicos? O HPV causa câncer de colo de útero e câncer de pênis. E a gente tem a vacina contra o HPV gratuita nas unidades. E esse é um chamado que a gente faz para a população ter essa percepção e que vá lá se vacinar e tal. Eu estava vendo ontem, eu acho que uma matéria no Globo News, que pouca gente se vacinou no último ano contra uma doença que mata, que é como é o nome lá do paralisia infantil, do Gotinha lá, do Zé Gotinha? É isso. E diminui, inclusive, a procura de mães que até nem sabiam. A informação tem que ser... Te digo que a gripe, essa gripe que vem agora com esse inverno, já fez em Curitiba 7 vítimas. Que coisa, hein, doutor? É uma coisa maluca, né? E as pessoas não estão indo se vacinar, e a vacina está lá disponível gratuitamente. Então eu trato de temas assim, com leveza, mas falo coisas importantíssimas. Olha só, aqui ó, está escrito aqui no livro, odor vaginal pode ser algum problema? A mulher tem que conhecer o seu corpo, assim como o homem também, viu? Tem que conhecer o seu corpo. Isso mesmo, isso mesmo. E ficar atento aos sinais. As classes, falar de classe é tão feio, né? Dividir as pessoas em classes é muito ruim. Todas as mulheres estão conscientes da importância da prevenção, doutora? Eu desejo que sim, na verdade, mas a gente tem a percepção que ainda há uma certa dificuldade de perceber. Quando a gente vê um número de mamografias, por exemplo, quando a meta de mamografias não é atingida, né, no município. Então, essa medicina preventiva que a gente tão deseja que as mulheres pratiquem, que hoje a gente tem claramente facilidade pelo acesso às unidades de saúde, ou aos consultórios médicos de modo geral, a gente ainda vê que as mulheres demoram para fazer busca por essa saúde, o que seria um custo, claro, muito menor para qualquer sistema público, né? As unidades de saúde de Curitiba estão aptas, toda a concepção da palavra que eu enfatizei, aptas a suprir essas demandas de medicina preventiva das mulheres? Olha, nós somos 111 unidades básicas de saúde em Curitiba, 10 UPAs, e as unidades estão aptas, sim, a atender essas necessidades que a gente vê como a medicina preventiva. Existem vários trabalhos preventivos, por exemplo, a gente está fazendo agora um projeto de planejamento familiar, que vai orientar sobre métodos contraceptivos e oferecer gratuitamente. Isso doutora, é uma coisa fabulosa. Médica, você aceitaria nós fazermos uma visita a uma unidade de saúde? Vamos juntos. Eu e você? Vamos juntos, está combinado. Vamos lá falar Vamos sobre juntos. a saúde da mulher e do homem também, né? Porque a mulher, por incrível que se pareça, se cuida muito mais do que os homens, não é verdade? Ela vai pelo menos ao sua consulta. Pelo menos ela vai. O homem não, só depois já está morrendo, aí a mulher estica, ele vai arrastando. Então, né? esse é um estigma que a gente tem que acabar, né? Então, vou convidar a doutora Maria Letícia para nós fazermos uma visita. Você escolhe a unidade de saúde, tá? Para a gente falar sobre a saúde das mulheres e dos homens lá dentro dessa unidade. Por enquanto, fica aqui o convite para você conhecer o livro
denominado Dúvidas Femininas do Século XXI, que fala sobre saúde, doenças, prevenção, sexo após os 50 anos. Fala muita coisa boa que você, mulher, deve saber. Quando que é o lançamento, doutora? 17 de julho, às 18h30, na Livraria Vila, no Pátio Hotel. Maravilha. Todos convidados. Maravilha, maravilha. Satisfação em conhecer você Foi pessoalmente, ótimo, viu? muito obrigado, foi um prazer. Muito bom. Conversei então aqui com a vereadora Maria Letícia Fagundes, médica e